Quantos estão felizes nessa noite por estar aqui adorando a Deus, louvando o nome dEle? Antes de entrar na palavra, enquanto a Arquívia estava falando aqui, né, no momento metanoia, que ela é feliz, ela dança porque exala, né, o cheiro de Deus. Veio na minha memória uma passagem que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, começando do versículo 14 aqui, se vocês quiserem abrir. Segunda Coríntios 2, 14. Fala assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu, cheiro que se espalha entre os que estão salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como este? Nós somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus, como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Não somos. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Então, irmãos, nós exalamos esse cheiro do Espírito Santo, né? Como num desfile aqui fala, né, da vitória do sacrifício de Cristo. Então, o desfile é uma festa, irmãos. Então, como é que você vai exalar um cheiro lá, quieto, lá, parado? Quando a gente está com Cristo, tem que ter festa, irmão, tem que ter alegria, porque Jesus está dentro de nós, e Ele quer ver isso dentro de nós, Ele quer ver a nossa alegria, né? Outra hora, muitos estavam no mundo, bebendo, nas festas, fazia de tudo, alegre, pulava, dançava, agora está na casa de Deus, eu não vou fazer isso, pelo contrário. E ela falou também sobre nós jovens somos fortes, né? E eu fiquei parando para pensar que muitas pessoas falam assim, para você que é jovem é difícil, né, estar na igreja, resistir ao pecado. Irmãos, eu vejo isso como um pensamento maligno, porque Deus em nenhum momento Ele falou que para os jovens seria difícil estar na igreja. Lógico que tem as dificuldades, mas pelo contrário, Ele falou: jovens, vocês são fortes, vai e vença o mal. Então, nós somos fortes e temos que fazer isso, né? E nessa noite, eu queria levar uma palavra que tem falado muito comigo sobre maturidade. No culto que eu vim, que o pastor ainda falou, eu falei: Deus, é confirmação mesmo. Então, hoje em dia, irmãos, na igreja que estamos vivendo, na nossa geração, maturidade é uma das principais necessidades que os cristãos estão precisando. Precisamos ser maduros, né? Olha para o seu irmão que está do lado e fala aí: vamos amadurecer, irmão. Joga essa mamadeira fora. Larga de ser menino, Deus precisa de você. Amém? Amém? Então, vários textos da Bíblia falam que realmente nos últimos dias seria difícil, né? Tudo está se cumprindo hoje em dia. As profecias, falsos profetas, falsos mestres, tudo já está se cumprindo. E nesses últimos dias, Deus quer levantar uma geração que sejam reconhecidos como homens e mulheres de Deus para levar a palavra dele, né? E para isso nós precisamos amadurecer. Se eu quero ser essa geração desses últimos dias que vai participar desse avivamento, eu creio que todos que estão aqui também querem, né? A palavra maturidade vem do latim, significa aquilo que chega cedo. E hoje, irmãos, nós temos tudo para ser maduros. Nós temos a Bíblia, nós temos a revelação da palavra de Deus, temos o Espírito Santo conosco. Nós precisamos amadurecer, nós temos dons, temos tudo para amadurecer realmente. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em uma geração de meninos, de crianças na igreja. Como crianças, nós podemos ver as igrejas
comprando água benta, irmãos, vendendo água benta, vendendo objetos, falando que isso salva, isso cura, ou isso liberta. E Deus não unge coisas, irmão, Ele unge pessoas. Amém? Então, glória a Deus aí. Amém. Então, Deus não vai ungir uma coisa ou uma água, Ele vai ungir você. Ele quer te usar, Ele não quer usar um objeto. E a igreja, nos últimos dias, não sabe discernir o que é a vontade de Deus. Hoje em dia, menos de 1% da renda da igreja brasileira vai para missões, irmãos. Menos de 1%, juntando todas as igrejas. Imagina, irmãos. Tem igrejas muito ricas, com muitos membros, e menos de 1% vai. E nós podemos ver que Deus fala em várias passagens que é o desejo dele, nós irmos e pregarmos para nações, né, ajudarmos os pobres. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Amém? Fala assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, nós vemos que tem a fase que você se converte, tá imaturo ainda, né? E é normal nós agirmos como criança mesmo. Criança na palavra que eu falo. Eu mesmo, quando eu me converti, eu achava que muita coisa não tinha nada a ver no cristianismo, né? Eu achava que podia muita coisa, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo que não é assim. A gente não pode ficar estagnado, parado nessa fase de imaturidade, de criança. Que na palavra fala, quando você é criança, você age como criança. Quando você é adulto, você tem que agir como adulto, né? E aqui no verso 4 até o 7 fala assim: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, esses atributos aqui, nós podemos ver que uma criança não consegue praticar isso daqui. Você tem que estar maduro para praticar isso, do amor verdadeiro, ser paciente, não retribuir aquilo que as pessoas fazem com você da mesma moeda, né? Hoje nós podemos ver, irmãos, pessoas que estão 1 ano na igreja, 5 anos, 10 anos e ficam imaturos ainda, do mesmo jeito. Entram, reconhecem Jesus, né, aceitam Jesus, como dizem, mas fica parado no tempo, não tem um crescimento espiritual, não tem uma vida realmente da palavra. E nós não podemos ficar parados assim, porque hoje estamos vivendo o fim dos tempos, irmãos, e Deus precisa de nós para fazer a obra dele, né? Hoje em dia, nós podemos ver cristãos que não sabem explicar a sua fé. Se você está lá na roda de alguns amigos seus ou alguma coisa assim, uma pessoa fala, e por que você é salvo pela graça? Não sabe. Não sabe explicar o que é a salvação, não sabe explicar algum texto bíblico quando alguém te pergunta alguma coisa. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra, não conhece a Bíblia, não sabe. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja, homens, mulheres. Vou dar um exemplo aqui. O homem não sabe explicar a palavra, mas ele sabe todos os jogos que está tendo no Campeonato Brasileiro, sabe o nome dos jogadores, sabe tudo de cor. Mas uma passagem aqui não sabe. Eu não estou falando de pessoas que é recente na igreja, não. Pessoas com muito tempo na igreja mesmo. Não é só homens, não. Mulheres também, sabe o nome dos atores lá, da série, das novelas, tudo, mas não sabe o que está escrito na palavra, né? Não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. E nós não podemos ser assim, né, irmãos? Temos que conhecer isso aqui, ter fome e sede dessa palavra. Meditar nela de dia e de noite para ter o conhecimento, realmente. Nós precisamos comer essa palavra, né, e ter a comunhão com Deus, que comunhão significa sentar e comer, né? Então nós precisamos sentar e comer essa palavra, irmãos. Amém? A glória a Deus, irmãos, está aí? Amém.
E podemos ver também outros tipos de infantilidades dentro da igreja, como irmãos que têm ciúmes dos seus líderes. Fala, ai, o meu líder gosta mais de fulano ou de ciclano e não dá atenção para mim. Ou fofocas dentro da igreja também. Tipo, aqui na igreja a gente sabe muito nessa música, Sabor de Mel, que não é bom cantar, mas às vezes a gente pratica coisas do tipo, fala mal do irmão. É a mesma coisa de que está cantando essa música, irmãos. Sendo que nós somos um corpo juntos, nós não podemos fazer isso. Se você está com algum problema com seu irmão, é normal, nós somos seres humanos. De vez em quando a gente se desentende, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou sair falando para todo mundo mal do irmão? Não, eu vou lá, vou pedir perdão para ele, sentar, conversar. E é isso, né? O nosso papel como cristão é o que nós devemos fazer. Se o seu irmão pecou contra ti, você vai ficar esperando ele chegar a pedir perdão para você? Não, vai lá, toma iniciativa e fala com ele, pede perdão, conversa. Amém? Só um minutinho. Então, nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós temos que descobrir qual é o nosso ministério. Cada um que está sentado aqui tem um ministério diferente. Deus chamou nós somos um corpo, Deus chamou um para cada coisa. Temos que descobrir o nosso ministério para nós amadurecermos. Temos que saber quais são os dons que vão capacitar o nosso ministério, né? As armas que Deus vai nos dar. Pode ser um louvor, pode ser uma oração, ou você pode ter uma inteligência para fazer alguma coisa. Eu não sei qual vai ser a arma que Deus vai te dar, mas você precisa descobrir, até mesmo você já sabe e não usa essa arma. Deus já te deu alguma coisa para capacitar o seu ministério, para você ter um crescimento, mas você não usa isso. Então nós precisamos usar as armas que Deus nos dá, porque nada é de nós, nada vem de nós, tudo é dele, tudo que nós temos veio dele e é para ele. Todas as coisas são para ele, irmãos, amém? A maturidade não vem com o tempo de igreja, irmãos. Tem pessoas que acham que a maturidade vem com o tempo de igreja, né? Eu estou tantos anos na igreja, eu já sou maduro. Não, não significa que você está 10 anos na igreja que você vai ser maduro. E não significa que se você é maduro biologicamente, né, na sua casa, você é um bom pai, você estuda, você trabalha, que você é maduro espiritualmente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E eu creio que quando você se torna maduro espiritualmente, a sua vida também você vai amadurecer na sua vida como pai, ou como estudante, como filho dentro da sua casa. Amém? Então, o que nós precisamos para amadurecer? Aqui tem um ponto que eu acho muito importante, que são práticas espirituais. Quais são essas práticas espirituais? Primeira é oração. Então, irmãos, todo mundo aqui sabe que temos que orar, mas pesquisas falam que os cristãos da igreja brasileira oram 10 minutos por dia. Juntando todos, sim, na pesquisa fala que 10 minutos por dia você tem em geral, né, tem de oração. E então, muitas pessoas também acham que oração é só você chegar lá no seu quarto e fechar e falar e depois levantar e ir embora. Isso não é uma oração, é um monólogo, né? Só uma pessoa fala, só você chega lá e descarrega tudo. Não, você tem que chegar lá, você fala e fecha o olho, escuta, tenta escutar a voz de Deus. Às vezes Deus está falando com a gente e nós estamos com o ouvido fechado, assim, tampando, para não escutar o que Ele tem falado conosco. Então, muitas vezes nós sabemos o que Deus está falando conosco e não colocamos em prática. Fingimos que não estamos entendendo o que Deus está falando, né? Outra prática espiritual que leva ao amadurecimento é o jejum. Nós todos sabem que precisamos jejuar também para nos fortalecer, né, irmãos? Tem pessoas que não sabem o que significa o jejum realmente. Falar, vou fazer um jejum para libertar um parente meu. Vou fazer um jejum para mim comprar minha casa. O jejum não é para nada disso. O jejum é para você para o seu fortalecimento, para matar a sua carne. E assim, você pode ajudar com isso. Você vai matar a sua carne e vai ficar mais forte. Aí você pode orar mais pelo seu irmão ou por esta causa, né? E meditação na palavra é uma das práticas espirituais também, adoração, louvor,
A média, irmãos, de leitura da palavra da igreja brasileira, de cristãos, estou falando de cristãos, é 1,5 capítulo por semana de cristãos. Então, imagina só, a pessoa vai morrer e não vai ler a Bíblia completa. Temos que ler a palavra de Deus, amém? Sim. Hoje, nós podemos ver a igreja imatura também, fazendo campanha para ir lá e pisar no sal. Irmãos, isso é na palavra de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Fala assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então tem igrejas que estão pisando no sal, mas aqui na palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. E que se nós não salgarmos a terra, né, nós seremos jogados fora e pisados. Então a gente vê que não tem nada a ver uma coisa que eles estão fazendo. E nesses últimos dias, o Espírito Santo quer levantar uma geração, trazer um avivamento para uma igreja. E ele não vai trazer um avivamento para uma igreja imatura, mas ele quer levantar você para ir nessas pessoas e convencer essas pessoas do que elas estão fazendo, que é errado, irmãos. Ele quer te levantar, ele quer que você seja maduro, que eu seja maduro, para ganhar almas. Ele quer levantar uma última geração. Eu creio que nós somos a última geração antes da vinda de Cristo. E ele quer te usar para ganhar almas para ele. Amém? Vamos voltar lá para 1 Coríntios. Capítulo 14. Versículo 20. Amém. Fala assim: irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então nós não podemos continuar sendo como crianças, né, irmãos? Temos que estar maduros no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Hoje em dia, muitas pessoas enganam os cristãos, pessoas que estão no mundo por isso, por falta do conhecimento da palavra, né? E qualquer um, irmãos, vai enganar um cristão imaturo, mas ninguém vai enganar um cristão que está cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém engana quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está capacitado com a palavra aqui, ninguém vai te enganar, irmãos. Então nós precisamos comer essa palavra aqui para ter a revelação do que Deus quer para a nossa vida, para esses últimos dias. Amém? Então, nós não podemos brincar com coisas espirituais, não é, irmãos? Eu creio, quantos pais tem aqui? Muitos pais. E ninguém quer ver seu filho imaturo para o resto da vida, não é verdade? É bom aquela fase de bebê, mas uma hora você quer ver seu filho crescido, seu filho estudando, trabalhando, seu filho casado com a casa dele. Do mesmo modo, é Deus olhando para nós. Ele não quer que nós sejamos imaturos para o resto da vida. Tem a fase que nós precisamos ser alimentados com leite, tudo, que é aquela palavrinha, mas tem uma hora que a gente precisa ser alimentado com a palavra mesmo, com carne, né, que fala. Então, irmãos, nós precisamos sair dessa zona de conforto, desta imaturidade e nos tornarmos maduros. Amém? O evangelho, irmãos, não é para te melhorar. O evangelho não vai chegar para você para melhorar o seu eu, a sua pessoa. Ele quer transformar você completamente. O evangelho quer mudar a conversão. Você está indo de uma direção, você vai ir com outra completamente diferente. E hoje eu vejo muitas pessoas falam que a igreja é lugar é hospital, né? Para doentes. A pessoa vai lá para se curar. Pelo que eu tenho escutado e aprendido, irmãos, a igreja você vai vir, você vai morrer. Você não vai ser curado. Deus vai
te matar aqui para que você nasça uma nova pessoa. Ele não vai melhorar você, ele vai te transformar. Ele quer que você morra mesmo, a sua carne seja morta, para você começar a viver uma nova vida completamente diferente do que você vivia. O cristão maduro, irmãos, passa qualquer tipo de luta e ele não abandona a fé. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, muitos anos na igreja e se desviam, né? Aí nós pensamos, meu Deus, mas por que essa pessoa tantos anos na igreja e desviou? Porque ele não estava maduro o suficiente. Ele estava lá, às vezes a gente até olha para a pessoa e acha que ela é madura, mas não. A pessoa se desvia, passa por uma luta, por alguma tribulação e desvia da igreja, né? Vai para o mundo e começa a fazer um monte de coisa, porque não é um cristão maduro. Amém? Vamos abrir lá em Lucas 2, versículo 40. Fala assim: o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Aqui está falando de Jesus, né? Então, do mesmo jeito que Jesus crescia, ficava forte e era abençoado por Deus, nós também temos que ser assim, temos que crescer na palavra e ser abençoados. Nós temos que pedir sabedoria para Deus nas nossas orações, sabedoria e inteligência para que nós venhamos entender a palavra e crescer. Na palavra de Deus, lá em Mateus 22, versículo 29, fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. E isso é verdade mesmo. Muitas vezes nós erramos e às vezes nem sabemos que estamos errando. Mas depois que vamos ler a palavra de Deus, entendemos, né, que está tudo aqui. Nosso manual de vida está aqui. Uma coisa que eu vejo também na igreja, o reteté, né? É muito bom, irmãos. Eu gosto muito. Quando o fogo desce, a pessoa fica lá no espírito. Mas do mesmo jeito que você é aqui na igreja, você tem que ser na sua casa. Aqui na igreja tem pessoas que é cheia do poder, cheia da unção, da glória a Deus, aleluia. Mas na casa dela tá lá, xinga os pais, fica falando palavrão no serviço, não tem diferença nenhuma na roda de amigos lá do serviço, fala as mesmas coisas que eles falam. E nós não temos que ser assim, nós temos que ser diferente. Temos que agir diferente das pessoas do mundo. Não adianta aqui na igreja eu ser uma coisa e no meu trabalho eu ser outra. Ou aqui na igreja eu ser uma coisa e na minha casa eu ser outra. Nós precisamos dar um bom testemunho, principalmente aonde as pessoas que não são cristãos vão nos ver, né? As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Amém? Então, vamos abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Amém? Do 19 ao 24. Um, 19 ao 24. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Então, irmãos, não adianta nada eu escutar a palavra e não colocar em prática, não me esforçar para colocar em prática. Que fala que é como uma pessoa que se olha no espelho, dá as costas e já esquece. É a mesma coisa, se eu escuto a palavra aqui, vou ali embora e não tento colocar ela em prática, não coloco ela em prática, eu vou esquecer de tudo que eu escutei e vou continuar do mesmo jeito. Uma pessoa imatura que escuta e não coloca em prática nada, né?
Então, a prática da palavra vai te fazer um cristão maduro. O conhecimento ele pode te levar a dois caminhos, o conhecimento da palavra. A sua salvação ou a sua condenação. Porque na palavra de Deus fala que você vai ser condenado pelo aquilo que você escutou. Então, muitas vezes a gente tem muito conhecimento, escuta muito, mas não coloca em prática. Então é pior para nós estarmos aqui todo domingo, todo sábado, nas quartas, escutando a palavra de Deus e não colocando em prática. Porque nós vamos ser condenados pelo aquilo que nós escutamos aqui na palavra de Deus e não colocamos em práticas. Então isso é muito perigoso, né, irmãos? Vamos abrir a última passagem aqui, lá em Lucas 2:52. Amém, irmãos? Fala assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Não para as pessoas ver em nós que nós estamos crescendo, mas nós temos que crescer para Deus, para que Deus olhe para nós e nos aprove, não é? E com isso, irmãos, vai ser consequência. Se você cresce em Deus, as pessoas vão olhar para você e vão ver você parecidos com ela. Vai ser um exemplo você para elas. Mas Deus sabe o que a pessoa quer realmente, se ela quer crescer para Deus ou para os homens. Então, quando você estiver crescendo, quando a gente estiver tendo esse crescimento, nós temos que tomar muito cuidado para a vaidade, o orgulho não entrar dentro do nosso coração. Mas nós temos que crescer para a honra e glória de Deus, para que Deus seja exaltado. Amém, irmãos? Era isso que eu queria deixar nessa noite. Espero que tenha falado com vocês. E eu agradeço muito a oportunidade. Fiquem com Deus todos vocês. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos?